através de mão francesa de inox? Bom, se o edifício foi construído e erigido, né, sob a luz dessa norma e foi feito assim, você verifica se todos eles estão funcionando, se estão em perfeito estado. Caso que difere, por exemplo, dos prédios que tem mangueira de incêndio, né, que tem aquela caixa de incêndio que você vai puxar a mangueira, você tem que verificar se as mangueiras estão em bom estado, se os bicos, né? E da mesma forma você vai verificar esse caso específico aí. E tem outras formas de combate a incêndio, inclusive... Isso é ar-condicionado, não é incêndio não, ué. Split. Não é split de ar-condicionado? Eu entendi ali, como sendo... Aquilo ali. Como sendo... Sprinkler. Ele está falando de sprinkler, mas não é ele sprinkler? Escreveu split. Não é de incêndio? A pergunta é quem fez, por favor. Aqui, ó, o Caram, Belei, Marcos Belei está aí? Split, aquilo ali. Você não é falou sobre sprinkler, não é isso? Ele falou aquilo ali, aquele ar-condicionado ali, ó. Eu não entendi. Posso ler? Porque senão fica difícil para eu... Está escrito split. Hã? Não, chega de marquise, gente. Pelo amor de Deus. Falou marquise aberto. Olha, isso aqui, com relação à fixação dos splits, a carga de um split, dependendo da capacidade que você tenha, né, em BTU, não é isso? Ele tem um peso. Se você for pendurar isso, fixá-lo numa situação de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um emboço de um prédio muito velho, que já está bem deteriorado, aí você chega e bota uma bucha de 6 milímetros e vai lá e fixa isso que tem um peso de 200 quilos. Eu acho que vai acontecer alguma coisa desagradável, né? Agora, se você verifica que essa fixação foi de forma condizente, né, realizada, aí você tem a certeza de que aquilo está firme. Eu, normalmente, tenho o hábito de verificar isso quando eu vou fazer alguma inspeção, não no Rio de Janeiro, mas fora. Eu habitualmente faria o seguinte: eu chegaria e mexeria no aparelho para ver se ele está bem fixado, que é para ele não cair na cabeça de ninguém lá embaixo. Isso. Aí é o caso de você adequar a edificação a esses casos. Veja bem, não é o fato de você trocar um aço galvanizado por um inox, né, um ferro galvanizado, uma estrutura qualquer de treliça, que vai garantir a segurança. O que garante a segurança é a boa fixação daquele equipamento, que pode até ser feito de outra forma, né? Existem várias formas de você fixá-lo. Agora, entenda bem, o que é que a gente está falando aqui com a autovistoria? É o seguinte: a autovistoria é o poder garantidor do Estado de que um técnico vai verificar isso, não o faz tudo do edifício, entendeu? Ah, você vem aqui, bota uma buchinha aí para mim, está tudo bem, aí o cara fixa de qualquer jeito. O objetivo da autovistoria, tá certo, é que exista uma autoconsciência das pessoas, que exista uma autorresponsabilidade, né? Que essa responsabilidade dividida por todos é a autorresponsabilidade de cada um. Porque se o camarada bota uma coisa dessa e põe em risco o outro e você não viu, porque você não pôde entrar na unidade dele, você vai descrever que não pôde verificar essa situação, entendeu? Você deve se proteger, no caso do laudo de vistoria,
fazendo a descrição daquilo que você viu e que apresenta indícios de instabilidade ou de risco para o uso e a habitabilidade, que não é só situação estrutural, né? Uma situação de uma infiltração, por exemplo, pode existir risco, sim. O camarada tomar uma descarga elétrica dentro do banheiro, ele vai morrer. Isso aí... Mas isso, entenda bem, isso aí foi devido a um fato qualquer que tenha acontecido na cidade, que caiu um ar-condicionado, uma coisa qualquer. Como quando pingava também, foi obrigatório colocar um coletor onde não existia por os aparelhos de ar-condicionado, para não pingar em cima dos outros na rua, que é uma coisa incômoda, né? Em princípio, vamos dizer assim, seria um incômodo, né? Não chegaria a causar a morte de alguém, mas é o tal negócio. Água mole em pedra dura, tanto pode bater até que fura a fachada e cai um pedaço de reboco. Então, quer dizer, a coleta dessa água que fica gerada pela serpentina dos aparelhos de ar, ela é coletada e conduzida de forma a não afetar o quê? O emboço, o revestimento, porque o revestimento ele fica exposto ao sol, está lá a 50 graus, 60, quando você vê um pinguinho de nada, pode dar no processo de retração, ele pode gerar uma dilatação e aquilo estoura o emboço, entendeu? O emboço com o tempo vai se deteriorando mais rapidamente. O desempenho dessa edificação será menor. Então, olha só, os decretos que são criados, eles são criados na medida em que você tem fatos dentro da cidade. O decreto 27663 não foi criado agora, ele foi criado em 2007 e está em vigor. Agora a lei da autovistoria se reporta também a mesma situação do decreto 27663, só que a marquise está sob logradouro público. E assim sendo, a prefeitura entende que a fiscalização tem que ser mais incisiva nisso aí. Tá certo? Eu sei. Mas aí o técnico é que vai decidir isso. Entenda bem, olha só, a lei foi feita esse ano. O ar-condicionado foi instalado há 5 anos atrás. Entendeu? Isso é uma coisa de foro íntimo do técnico. É por isso que a prefeitura não pode entrar nesses detalhes. Então, ele que decida por aí. Entendeu? Ele vai recomendar um retrofit de todas essas mãos francesas, é isso. Assim como se ele encontrar a porta do elevador daquela de sanfonada, ele vai dizer, isso aqui não pode mais, eu vou fazer o quê? Você vai recomendar que se troque, né? É a forma mais coerente. Eu queria dizer, até tem um negócio interessante. Outro dia, porta pantográfica. O outro dia, aconteceu um fato interessante. Um colega arquiteto me falou o seguinte: ô Veronese, eu fiz um laudo de inspeção predial e não encontrei problema nenhum no prédio. Encontrei só 2 problemas. Um que era com a caixa da casa de bombas de incêndio, que estava com uma chave de faca, né? Não era uma caixa fechada, com proteção e tudo, né? Então eu recomendei que trocasse essa caixa. O síndico não reclamou, não falou nada. E eu observei que o prédio não tinha corrimão na escada. Era uma escada em leque, uma escada muito antiga que não tinha corrimão, e achei aquilo perigoso, porque eu vim descendo a escada e achei que ela estava quase se tornando uma escada rolante. Então eu recomendei isso. O síndico de pronto me disse, não, mas nós não vamos fazer isso, porque isso não tem problema nenhum. O síndico era um cara novo, né? Bom, conclusão.
o síndico disse, não, eu não vou fazer isso e tal. Ele falou, não, mas eu recomendo, mas não vou deixar de adequar a edificação. E o síndico levou o laudo para conhecimento da Assembleia. Não foi diferente a decisão, senão a maioria que estava presente na Assembleia, que era de pessoas idosas, fizeram ao síndico ver o seguinte, que era necessária a colocação do corrimão. E assim foi feito. O que você me perguntar, deve colocar o corrimão, não deve colocar o corrimão? Bom, a casa não é minha. É a primeira pergunta, é a primeira resposta que eu posso te dar, sabe? Se fosse no meu prédio, bom, ele já tem até corrimão, porque foi eu que construí, né, há mais de 20 anos atrás, então era obrigatório, ele já tem, não tem do lado que você está correndo fora da escada, mas internamente tem. Então eu acho que o laudo o que acontece? A decisão, né, de indicar a melhor solução e a solução que contemple a segurança ao uso e a habitabilidade foi de um técnico. Agora vejam bem, era um prédio antigo. Opa! Caramba! Peraí. A Yara escorregou aqui, mas não foi nada demais. Aconteceu nada. Entre motos e não, tá bem, tá bem. Bom, olha, se vocês estiverem de acordo, podiam chegar mais para cá, porque fica todo mundo próximo, aí a gente... Eu queria aproveitar e pedir aos senhores, inclusive ao Silvio, ao Milton e à Cátia, que o Antero pudesse fazer aqui por 5 minutos, mas não vale fazer só hoje, não voltar amanhã não, tá, meu bem? Ele vai fazer por 5 minutos aqui uma apresentação, de que mesmo? Vistoria total. Ele vai fazer aqui, eu acho importante vocês assistirem, eu não posso agora porque eu saio ali correndo para tirar água do joelho, homem, não adoro falar isso. Então, eu estou voltando. Antero, senta aqui do lado do Milton, entre Milton e Veronese, e tem o tempo que você quiser, eu já volto. Boa tarde a todos. Antero Paraíba, engenheiro civil, sócio do Clube de Engenharia, conselheiro do Clube de Engenharia, associado do Instituto de Engenharia Legal, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Engenharia Legal. Representante do Instituto de Engenharia Legal no CREA. Bom, a apresentação é muito pequena, muito rápida. Algumas das coisas que os colegas historiadores nos perguntam é uma pergunta de muita incidência. Antero, tenho que vistoriar tudo? Vamos lá. Pergunta: posso vistoriar apenas as partes comuns como querem o síndico e o condomínio? Se eu propuser examinar tudo, deixo de ser competitivo. Posso propor um pequeno percentual de unidades privadas? Bom, vamos lá, passa outro. Aí eu sempre falo o seguinte: a intenção do legislador de atender aos anseios da sociedade, o que a sociedade quer? A sociedade quer que as edificações não lhes caia na cabeça. Quer dizer, a sociedade quer edificações estáveis, pensando então em estabilidade, seguras, que não peguem fogo, que se pegarem fogo, que as pessoas tenham condição de sair, que as pessoas tenham condição de combater o fogo. Pensa-se também na conservação das edificações, que não caiam suas janelas, que não caiam seus revestimentos. Então, o homem comum da sociedade quer isso, ele quer uma edificação segura, estável, estabilidade. Então, eu não tenho como pensar em estabilidade sem examinar tudo. Eu não tenho como falar, quer dizer, pesquisar riscos à estabilidade da edificação sem examinar tudo.
Não é? E aí, voltando, aí eu lembro o seguinte: por que examinar tudo? Porque uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vamos pensar no acidente do ano passado. Eu poderia ter examinado toda a edificação e não ter ido no 9º andar no dia em que estavam cortando 2 pilares. Tá? Então, uma edificação, uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Numa edificação, eu devo examinar todos os ambientes. Ou, pelo menos, eu devo me propor a examinar todos os ambientes. Posso até não conseguir. Mas se eu não conseguir, então eu anoto o que eu não vistoriei e anoto o responsável por esse impedimento. Se eu não faço isso, eu fui omisso quanto ao que eu não vistoriei e eu assumo a responsabilidade de não ter vistoriado. Não, eu nomeio quem me impediu de vistoriar. Agora, o colega que se propõe a examinar um percentual da edificação, ele é responsável pelo outro percentual que ele não examinou. Era só isso que eu queria lembrar. Acho que quando a sociedade procura um engenheiro, para um serviço, quer ser atendida. Então, o objetivo desse profissional é atender a solicitação, não é ganhar uma proposta, é atender a uma solicitação. E para atender a uma solicitação, deve atender bem. E para atender bem, deve cobrar o que considera compatível cobrar. É isso. A preocupação maior não deve ser ganhar uma proposta. A preocupação maior deve ser atender e atender bem. É isso. Boa sorte a todos. Olha só, a gente queria deixar bem claro que o Antero não está liberado de amanhã, falou? Você não está liberado de amanhã, você faz parte. Nem você, nem pensar. Ué, hein? Todo mundo tem perícia aqui, ninguém está à toa. Você vai na perícia e vem para cá. Mas manda a Adriana aí na vistoria e você vem para cá. Antero, para de ser metido. Em alguma hora você vem, porque o negócio começa às 10 da manhã e acaba às 8 da noite. Ninguém faz uma vistoria de 12 horas. Então, é importante que todos estejam aqui para a gente, vem para cá, para a gente poder exatamente definir